Olá, todos são bem-vindos para mais uma classe de língua espanhola. Vamos olhar comigo? Sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês para mais uma aula de espanhol. A aula hoje é de número 3. Objeto de conhecimento: artículos e contracciones. Gênero de los sustantivos. Detalhamento: uso dos artigos definidos e indefinidos com substantivos masculinos e femininos. Mudança de la una para el un. Ademais, como e quando, quais e quantas se empregam ou são as contrações em língua espanhola. Apresentação e reconhecimento dos substantivos quanto ao gênero masculino e feminino em língua espanhola. É isso aí. Vamos entender esse assunto. Olá! E nós acá estamos em Barcelona, capital de Cataluña, Espanha. Que lugar mais lindo este, não? Mira, todo é muito bonito. Pues aqui nós estamos em Espanha, Barcelona, a capital de Cataluña. E que vamos a estudar hoje, professor? Miremos, então, aqui, artículos e contracciones em língua espanhola. Isso sim, nós vamos estudar hoje. E nós já vamos começar com alguns exemplos. Por favor, atenção para a primeira frase. E aqui nós vamos começar com esta frase e esta belíssima imagem de los tulipanes. Lembrando, pessoal, que essas flores na língua portuguesa nós chamamos de tulipa. É símbolo da Holanda, né? Na língua espanhola, tulipán. A frase é a seguinte: sabias que o tulipán é cultivado comercialmente em Holanda? É uma pergunta, né? O que eu quero que vocês observem bem é isso aqui, ok? E observem isso em particular. El tulipán, el. A segunda frase, veja, também muito bonita a imagem, né? Apetitosa, já dá vontade de comer. Las ciruelas del sur de Brasil, conhecidas como ameixas, são riquíssimas. A palavra riquíssimas, ela tem um sentido de gostosas demais, ok? Então, e ameixas é o que vocês veem na língua espanhola, ciruelas. Mas o que eu quero que vocês observem aqui de las ciruelas é isso aqui, ó. O que é isso, né? Las ciruelas. Eu sei que vocês já estão sabendo. Se ciruelas e ameixas, o las é um artigo definido, né? Qual? Pensem aí. E olha aí outra imagem graciosa, né? Um coelhinho aí andando de bicicleta. Legal, né? Que chévere! Nunca em minha vida vi a um conejo ciclista. Tampouco eu também nunca vi, né? Um coelho andando de bicicleta, né? Fazendo aí ciclismo. Mas observe isso aqui, ó. Um conejo. O que é isso aqui, professor? Vamos já saber o que é isso. Um conejo. Que é um? Aqui. Muito fácil, né? Foneticamente é igual aí o português, né? Daqui a pouco a gente entende mais. E a última frase é essa aqui. Olha aí, a mulherada já fica, né? Observando aí as suas unhas, né? Com essa imagem. Bom, analisando essa imagem e levando aqui para a frase, vamos ver o que diz a frase. Si quieres unas uñas perfectas, busca al manicurista Paco de Uñas. Olha aí o nome do cara que faz as unhas das mulheres. Paco de Uñas é o nome dele, né? Do profissional. Mas o que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. Unas uñas. E observem atentamente para esta palavrinha aqui, que é um artigo. Unas. A gente vai entender melhor daqui a pouco. Vamos entender agora, daqui a pouco e agora mesmo, né? Los artículos definidos e indefinidos. Professor, então quer dizer que dos artigos nós temos uma divisão, né? Sim, temos uma divisão. Uns que se chamam definidos e outros que se chamam indefinidos. Agora eu pergunto para vocês, alguma diferença da língua portuguesa até aqui? Porque quando nós estudamos artigos na língua portuguesa, nós também temos variações, nós temos uma divisão dos artigos. Nós temos os artigos definidos, indefinidos, nós temos
também chamamos de determinados, indeterminados. Estão lembrados disso? Na língua espanhola, isso não muda. Agora, é claro, o que vai mudar é como esses artigos eles aparecem, como é que eles estão escritos. Aí sim tem variação, ok? Vamos lá comigo, vamos ler para entender isso aqui. Los artículos são palavras que acompanham al sustantivo e sempre van delante de él. Se dividem em definidos e indefinidos. Bom, o que está escrito aqui é que é a estrutura da língua espanhola, que nós temos bem aqui, imaginem. Nós temos bem aqui, eu vou fazer esse retângulo e vou colocar um S dentro dele. Esse retângulo com esse S, ele significa substantivo, qualquer substantivo. Podemos pensar em qualquer um. Vou pensar aqui um, aluno. Pronto, pensei em vocês. Aluno. A palavra aluno é um substantivo. O que antecede o substantivo vai ser o artigo. O artigo ele vem aqui, ele pode ser o quê? Definido e indefinido. Então, quando eu quero dizer o aluno, em espanhol, o que é que eu vou dizer? Observem, pessoal, para entender bem. Eu digo bem aqui, ó, el aluno. O primeiro uso que eu fiz foi do artigo e depois do substantivo. Essa estrutura tanto pertence à língua portuguesa como à língua espanhola. Né? No mundo tem muitas línguas, nem todas seguem essa estrutura, mas as nossas línguas, essas duas sim. Né? Los artículos, aqui comigo, los artículos definidos são aqueles que hablam de algo que conhecemos e podemos identificar. Ah, é verdade. Por isso que a palavra é definido. Por isso que nós também chamamos no português de artigo determinado, até no espanhol, artículo determinado, porque ele determina, ele define. Então, eu já sei do que se trata. E aí, quando eu utilizo o artigo definido, né, é porque eu já sei do que se trata. Dentro da minha concepção, da minha mente, eu já posso identificar. Já há uma identificação. Por isso que o artigo é definido. Observemos essas informações seguintes. Los artículos indefinidos são aqueles que hablan de algo que no... Sabe o que é no espanhol, né? Não. De algo que não conhecemos, que a gente não tem conhecimento, ou que não podemos identificar. Quando nós não temos conhecimento daquele substantivo, do objeto da fala, daquilo que nós estamos falando, né? Aí, para classificar, para fazer uso desse substantivo, aliás, para fazer uso com esse substantivo, nós antecedemos o artigo indefinido. Ok? Até aqui eu não estou dando exemplo, eu estou dando só teoria para vocês, mas a gente vai melhorar isso aqui através dos exemplos. Vamos adiante comigo. Em espanhol, os dois tipos de artículos apresentam forma feminina, eles se apresentam no feminino, né? Masculino, singular e plural, igual ao português. Na língua espanhola, tem outro artigo que se chama neutro, mas hoje nós não vamos estudar esse artigo neutro, o que não tem no português. Vamos ficar somente com os artículos definidos e indefinidos, e já sabemos nesse momento que eles podem estar no feminino, masculino, singular e plural. E agora sim, eu gostaria de apresentar para vocês os artigos. Então, todos atentos, ok? Para a gente entender bem direitinho sobre isso, tá? E aí eu peço que, a partir das frases que nós vimos, daquelas frases, nós vamos entender melhor agora. Aí vocês, puxa, agora que eu entendi, o professor mostrou aqui os artigos, eu entendi muito bem. Então é isso, e nós vamos compreender melhor como é que nós organizamos, como que nós... Aliás, não vamos organizar nada porque já está organizado. Na verdade, nós vamos entender agora o que são artigos definidos e indefinidos na língua espanhola. Atentos aqui comigo. Los artículos em espanhol. Aí nós temos aqui as colunas, todas estão vazias, mas eu vou apresentando aqui passo a passo para vocês. Vamos lá comigo? Primeiro passo, o que nós temos aqui? A divisão, pessoal. Artículos definidos, certo? Artículos definidos. E aqui, ó, artículos indefinidos. E agora, quais são eles?
lá estavam nas frases, no início da aula, perceberam? Eu coloquei a setinha para vocês estarem atentos. Vamos, então, para o segundo passo. Vejam essa primeira coluna. O que ela diz? Masculino singular. A segunda, feminino singular. E depois, masculino plural. E terminamos no feminino plural. Vamos, então, entender os artículos definidos de acordo com a primeira coluna. Vamos lá, então? Todos apareceram aí. Olha aí que interessante. O primeiro, ele. O que é ele? É um artigo masculino singular, que tem referência à língua portuguesa o nosso tão conhecido U, que nós escrevemos com a letra O, não é verdade? O homem, no espanhol, como que nós vamos fazer? El hombre, ok? Perceberam agora? Onde foi que apareceu o ele? Na primeira frase, el tulipán, aquela flor, perceberam? No português, o nome da flor é feminino, né? A tulipa, mas no espanhol é masculino, el tulipán, ok? Depois, nós temos o artigo definido no feminino. Qual é o feminino de el? Lá. Já aparece com o nosso a. A mulher da língua portuguesa, como que vai ficar? La mujer. E aí nós vamos ter agora o plural de el, não é acrescentando um s, eles, nada disso. O plural de el, los. E o plural de lá, las. Esses são os artigos definidos. Vamos para os indefinidos agora? Vejam, estes são os indefinidos. Os indefinidos, una, unos, unas. É o masculino singular, masculino é feminino singular, aí vem o masculino plural e o último masculino, o feminino plural, ok? O plural de unos, não é somente aumentar o S, como no português, uns, não, no espanhol não, unos, ok? E o plural de una, unas. Fácil. Vamos comigo a mais artigo, vamos lá. Los artículos sempre devem concordar em gênero e número com o substantivo que los acompanha. Claro! Se o substantivo está no feminino, o artigo tem que estar no feminino. Se eu digo casa, no espanhol é casa, é feminino, casa. Então, como é que eu vou dizer a casa no espanhol? Assim, la casa. Então, o artigo lá, ele está acompanhando o substantivo. O substantivo é feminino, professor? Sim, por isso que é lá. O substantivo está no singular, professor? Sim, por isso que não é las, é lá, ok? Vamos para os exemplos. Es inadmisible el racismo en los días de hoy. Veja, el racismo. Racismo está no singular, portanto, el. E masculino, né? Los días. A palavra dias está no plural. E é masculino, então, los. Olha aí que interessante, né? Mi abuelo es un gran cantante de cumbia. Cantante é cantor. É masculino, eu estou falando do meu avô, que é um homem, né? Então, cantante, um gran cantante, ok? Las cholas bolivianas, que são essas mulheres aqui, são indígenas. Las cholas bolivianas levam largas tranças, elas usam tranças enormes, percebem aqui no cabelo dela, né? Então, las está relacionado com cholas, e elas são bolivianas, que é um adjetivo, né? Então, las cholas, feminino plural, por isso que é las. Tengo unas coisas que decirte a mi respeito, né? Então, coisas é feminino e plural, aí unas, está aí, feminino e plural. Como eu não sei, não está definido aqui na minha mente quais são essas coisas, por isso que o artigo usado aí foi o indefinido, né? A mesma coisa, mi abuelo es un gran cantante de cumbia, né? Esse um gran cantante generalizou totalmente a quem se refere o avô, el abuelo. Excepciones. Quando é que nós não utilizamos o artigo de acordo com o substantivo, professor? Existe uma exceção. Quando o substantivo começar com A ou HA e se for tônico, não posso utilizar o artigo, ok? Ele começou com A e HA, e é um substantivo feminino, né? Mas nós não utilizamos o artigo feminino, tem que ser o masculino. É estranho isso, mas é uma regra da língua espanhola. Se ele substantivo singular feminino,
tem que ser um substantivo, tem que ser substantivo, tem que estar no singular e tem que estar no feminino. Se ele empieza significa começa. Se ele empieza por A ou então HA, tônicos é, ou seja, sílaba forte, se emplea ele ou então no lugar de la ou una. Pero teniendo algum adjetivo, este permanece em feminino. Se aparecer um adjetivo por aí para qualificar o substantivo, o adjetivo não muda, ele fica no feminino, tá? Só vai mudar o artigo. Vamos para o exemplo. El agua, ou a palavra água no espanhol é feminino, mas a gente não fala la água, porque esse A aqui, ele é tônico. Aí a gente muda o lá para o el. É estranho isso, né? Utilizar um artigo masculino para um substantivo feminino. Faz parte da língua, né? El agua buena hace bien a la salud. Buena está dizendo que a água é feminino, ok? É assim que se fala no espanhol. Juancito comprou uma harpa para seu papá. Harpa é feminino no espanhol. É aquele instrumento musical, ok? E não se diz uma harpa, se diz harpa. Por que isso, professor? Porque esse A, pessoal, é tônico. Isso é uma regra da língua. Se começar com A ou HA, e se for tônico, tem que ter essa mudança, ok? Essa regra de eufonia se hace solamente com substantivo feminino singular, que empieza com A ou HA tônicos. Acabei de explicar, de falar para vocês, né? Vamos ver como que vai ficar aqui? Em vez de lá, ou então una, nós devemos pôr, né, pon, el ou Eu digo a arca no português. No espanhol, não é la arca, mas sim el arca. Ou então, arca. Uma arca, né? Arca. No português, eu digo a ave. No espanhol, é feminino. Mas eu não posso dizer la ave. No português, veja, uma ave passando aqui. No espanhol, vea, ave que passa por aqui, ave. Vou colocar aqui Pode ser ou el. A fome, a palavra hambre é fome. Fome no português é masculino ou feminino? Fome no português é feminino, claro. A fome. A fome é algo muito ruim na vida de qualquer pessoa. A fome. No espanhol, el hambre es algo terrible para qualquer persona. El hambre, ok? El hambre. Ainda que a palavra hambre seja feminina, nós não podemos dizer na língua espanhola la hambre, ou então una hambre. Tem que tirar o artigo do feminino e jogar no masculino, certo? El hambre, un hambre, ok? Vamos escrever aqui, vamos colocar aqui. El hambre. Coloque aí com você, aproveita aí, eu faço do lado de cá. El hambre, então, un hambre. A palavra hada é fada. La hada, una hada? Não. Se diz el hada. Águila é águia, é feminino também. Então, uma águia, professor. Águila? Exatamente. Águila. Ou então, el águila. A água, vocês já sabem, né? El água ou água. Eu estou escrevendo só um artigo, mas eu estou falando dos dois para vocês, né? Pode ser el ou ok? E nunca la, una. Mas sempre ele ou certo? Vamos para as contrações agora. Las contracciones. O que é isso? São palavras formadas a partir de outras palavras. O artículo definido el, antecedido de las preposiciones a e de, culmina en las dos únicas contracciones de historia en lengua española. No te olvides del encuentro con tu profe. Voy al teatro y al cine en estas vacaciones. Isso daí, esse del é aquele do, da língua portuguesa, e o al é aquele ao, né? Ao ou para o da língua portuguesa. Veja como é que eles se formam. Preposição a, mais o artigo el vai dar o quê? Al. Eu vou ao teatro. Eu vou al teatro. A preposição de mais o artigo el
vai dar del. Eu estou voltando do teatro. Eu estou volviendo del teatro. Percebem? Só tem essas duas contrações na língua espanhola. Exemplo aqui. Necesito ir al médico. Al. Vengo del parque. Eu estou vindo do parque, né? Del. Perceberam, né? Ok. Só tem essas duas contrações na língua espanhola. Super fácil. Na língua portuguesa nós temos mais de 20, mas no espanhol são essas duas. Pessoal, e agora eu gostaria de trabalhar com vocês gênero dos substantivos, né? Então, vamos descobrir aqui como os substantivos, eles pertencem a dois gêneros na língua espanhola, igual que o português, né? É o masculino e o feminino. E agora nós vamos trabalhar justamente isso aqui. Gênero de los sustantivos. O que é que nós temos aí? Aqui, em primeiro momento, nós temos el hombre. No início da aula eu falei, não foi? O homem, lembra que eu falei o exemplo? El hombre, o homem. E do outro lado, nós temos aqui la mujer. Olha aí que interessante, né? La mujer. Aqui nós temos dois gêneros, o masculino e o feminino. Como que a gente faz o gênero? Na língua portuguesa, geralmente os substantivos terminam em O, não é isso? E nós vamos fazer o feminino em A. Será que no espanhol isso é o básico também? Vamos ver. Adelante. Vamos lá comigo. Aqui continuamos, né? El hombre e la mujer. Agora vejamos. Gênero de los sustantivos, formação. Em geral, os substantivos masculinos que terminam em O formam el feminino em na. Então, até aqui igual ao português. O substantivo que termina em O no português, o feminino é em A. Por exemplo, o gato, a gata. O cachorro, a cachorra. Ainda que nós temos a cadela, né? O pato, a pata. O menino, a menina. Na língua espanhola, a mesma coisa. Veja, el hijo, la hija. O filho, a filha. O O virou A, né? El amigo, la amiga. El muchacho, la muchacha. O rapaz, a moça. El muchacho, la muchacha. O O virou A. Essa daqui é a regra básica, ok? Veja aqui, la muchacha. Uma muchacha indígena. Muito bonita, não? Vamos, então, ver outro tipo. Se pode añadir las terminaciones isa, esa, ina al masculino para formar o feminino. Também podemos fazer o feminino acrescentando isa, esa, ina. El poeta, o feminino, la poetisa. El tigre, olha aqui, o casal de tigre, que bonito, né? El tigre, la tigresa. El héroe, la heroína. Olha o masculino, é bem diferente, né? El héroe. E o feminino, la heroína. Interessante, né? Aqui nós temos outro tipo. Olha aí o casalzinho, né? O touro e a vaca. E aí, no espanhol, como que vai ficar touro, vaca? Vamos ver, né? Existem alguns substantivos que formam el feminino com palavras totalmente diferentes, não seguindo nenhuma regra fija. Não existe uma regra estabelecida para fazer o feminino em alguns substantivos. Veja, el gallo. El gallo ou el gallo, dependendo da fonética que você utilizar, da região em que você está vivendo, né? No mundo hispânico, pode ser gallo, gacho, gallo, né? Aí como é que faz o feminino? Não é lagádia, é lagadina. Lagadina é bem diferente, né? El yerno. El yerno é o genro. A minha irmã casou e o esposo da minha irmã é genro do meu pai. Então, no espanhol, el yerno. Olha o feminino, la nuera. É bem diferente de yerno, né? El toro, la vaca. A palavra vaca é muito diferente de toro. Aqui nós temos também alguns nomes de animais não sofrem cambios. E o gênero iniciado por las palavras macho e hembra. Macho para macho, hembra para fêmea. Então, exemplos. La serpiente macho. La serpiente hembra. El elefante macho,
el elefante, hembra. El ratón, macho. El ratón, hembra. É o rato, né? Então, é a palavra fêmea, que no espanhol é hembra, que vai dizer o feminino do determinado animal, ok? Só lembrando que el elefante hembra também se diz simplesmente la elefanta. Na língua espanhola é possível. Algunas palavras são invariáveis e solamente indicam o gênero através do artículo ou outra classe de palavras que las antecedem. Por exemplo, estudiante serve para os dois sexos, para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. E o que é que eu vou descobrir se eu estou falando do masculino ou do feminino? O artigo. El estudiante, eu estou falando do rapaz, o garoto. La estudiante, agora eu falei da aluna, da garota. Aquele turista, aquela turista. O aquele define que é homem, aquela define mulher. Um guia sábio, olha, o e o adjetivo. Eu me refiro ao masculino. Una guia sábia. Aí eu me refiro ao feminino. Perceberam? Los sustantivos terminados em umbre são femininos. Todo substantivo na língua espanhola que termina em umbre não é masculino. Todos eles são femininos. La incertidumbre. Isso aqui significa a incerteza. Eu não tenho certeza disso. Eu estou com uma determinada incerteza na minha mente. Não tenho segurança disso. Tenho, em verdade, una no feminino, una incertidumbre. Incertidumbre. Terminou em umbre, feminino, tá? La costumbre ou la, feminino. Em português é masculino, né? O costume. No espanhol, la costumbre. La cumbre, aí, ó. La cumbre é isso aqui, pessoal. Nós temos aqui uma montanha e essa parte aqui da montanha lá em cima é o pico da montanha, o topo da montanha, a parte mais alta da montanha. Aqui a gente não fala o pico da montanha. No espanhol, la cumbre. La cumbre. Los sustantivos terminados em age sempre são masculinos. Age, sim, age. Tudo que termina em age é masculino. Tudo, ok? Na língua espanhola. Veja, olha a moça aí, né? Ela fez uma tatuagem nas costas dela, no braço esquerdo, né? Então, a tatuagem. No espanhol vai ficar, ó, os exemplos, né? Exemplos. El tatuaje, masculino. Olha o el. El coraje, el viaje. Aqui nós temos em português a tatuagem, a coragem, a viagem. Então, na língua portuguesa, terminou em agem. Na língua espanhola, isso vai terminar em que mesmo? A-J-E. E qual é a pronúncia? A-R. Ok? Enquanto que no português, isso daqui nós utilizamos como feminino, né? A imagem. Vamos tirar a palavra imagem? Desculpa, porque imagem é imagen no espanhol. Então, ela cai fora. A mensagem, a paisagem, a contagem, e coisa desse, a tatuagem, né? A viagem, e todas essas palavras terminadas em agem no português, feminino, na língua espanhola nós vamos ter que utilizar o masculino. El, ou então un. Professor, e se for para o plural? Vai ficar a mesma coisa. As viagens. Qual é o plural de el? Né? El viaje, aí nós vamos dizer como? Los viajes. Olha, eu te mandei umas mensagens pelo WhatsApp. Eu te enviei unos mensajes por WhatsApp. Ok? É isso aí, pessoal. Os substantivos e gênero na língua espanhola e contrações e artigos. Finalizamos aqui os nossos assuntos de hoje.